Então, vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 19 do livro A Graça Perigosa. Então, faltam apenas 3 capítulos. O capítulo de hoje é O Caminho de Emaús. Esse livro tem 21 capítulos, então 19, 20 e 21. Então, hoje é terça. Quarta, Então só hoje e amanhã que eu vou abrir live. Na sexta-feira provavelmente não vai. Com certeza sexta-feira não tem como, porque eu vou para um encontro com a minha congregação. E quinta-feira tem célula. Se eu fizesse quinta-feira de tarde assim, dava pra eu fechar esse livro essa semana. Mas se não der certo, terça-feira que vem a gente já finaliza o livro, já começam as lives sobre Romanos, versículo por versículo, só que lá no Instagram. Eu vou fazer esse estudo de Romanos verso por verso lá no Instagram. O que é a graça perigosa? Então, Edson, a graça perigosa é o título desse livro aqui. E o contexto, dessa graça perigosa é que a religião, a maioria das denominações, elas têm medo da graça. Elas pregam um legalismo porque tem medo que a mensagem da graça vá fazer as pessoas pecarem demais. Então a graça é perigosa para o sistema religioso, para o legalismo, para aquelas pessoas que querem prender as pessoas dentro de uma igreja por causa do medo do inferno. Então aquelas pregações tipo, se você sair dessa igreja você vai para o inferno, se você não obedecer a nossas doutrinas você vai para o inferno, se você pecar você vai para o inferno, se você não dizimar o devorador vai vir. Então esses discursos e discursos parecidos com esse são legalismo e é religião. E quando a pessoa entende a graça, ela liberta de tudo isso. Ela liberta do medo do inferno, ela liberta do medo do devorador, ela liberta do medo de maldição de igreja, de pastor, de líder. Ela é uma pessoa livre. E ela é livre também do pecado, da influência do diabo. Tá? Então a graça é perigosa para o sistema religioso, para o pecado e para o diabo. Então o contexto desse livro é esse. Todos os capítulos desse livro eu li, comentei, expliquei, acrescentei mais coisas também no conhecimento aqui do livro. Estão todas salvas lá no meu canal no YouTube. Você pode estar assistindo lá. As lives passadas tiveram 18 lives. Então cada capítulo é uma live. Então vamos começar o capítulo. O nome do capítulo é O Caminho de Emaús. Na live passada eu falei sobre como interpretar, como ler o Velho Testamento. E na live passada o Aloysio ele deu muita ênfase no caminho de Emaús. E aqui agora ele vai dar uma ênfase maior ainda, porque o nome do capítulo é O Caminho de Emaús. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 folhas. 5 folhas só. Alguém tem alguma pergunta antes de começar? Quer saber algo específico? Um devorador eles criaram, né? Não, eles não criaram o devorador, né, na verdade. O devorador é um tipo de gafanhoto grande assim, ó. Enorme assim. Dá até medo. Eu tenho medo do devorador. Você pesquisa lá, o devorador. O grilo é enorme, moço. Eu vi ontem naquele, eu saia correndo. Eles só inventaram o devorador demônio. Dizem que tem um demônio que chama devorador. Aí que ele vai vir raptar seu dinheiro se você não dizimar e tal. Então o demônio com o nome de devorador inventaram. Agora o devorador mesmo, que é o grilo, eu tenho medo dele. Infelizmente, as pessoas prendem as pessoas por medo. É triste. Religião é
É complicado. Então vou começar a ler aqui o capítulo. Já que não tem nenhuma dúvida. O caminho de Emaús. Quando estudamos a Bíblia, o mais importante é ver Jesus. Podemos ver isso no domingo da ressurreição, quando o Senhor foi se encontrar com 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, que significa banho quente, mas estavam desanimados. O Senhor se aproximou deles e a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. A Bíblia diz em Lucas 24:16 que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Tendo Jesus ressuscitado dos mortos, não teria sido ótimo se ele imediatamente aparecesse e dissesse: Ei, olhe para minhas mãos furadas com pregos. Olhe para o meu lado. Olhe para a ferida da lança. Eu sou Jesus. Não teria sido ótimo se isso acontecesse? Eu teria pensado que essa seria uma das melhores maneiras de tirar as pessoas do desânimo. Mas é claro que o Senhor sabia que havia algo ainda maior. Então, ele se aproximou dos discípulos e impediu que seus olhos reconhecessem quem ele realmente era. Isso aqui é muito interessante, isso aqui eu não tinha pensado ainda. Já que os caras estavam desanimados, estavam descrente, né, que Jesus era o Messias mesmo, porque ele morreu, porque eles ficaram achando lá que Jesus iria libertar eles da escravidão. Era muito mais fácil, bem mais eficiente, né, na nossa visão, claro, não na de Jesus. Era bem mais eficiente ele falar: ó minha mão aqui furada, olha aqui, ó, meu peito furado, eu sou Jesus, ó, ressuscitei. Os caras iam ficar alegres na hora. Mas não foi isso que Jesus fez no caminho de Emaús. Muito interessante isso. O que Jesus fez para animar? O que seria naquele momento mais importante do que dizer: olha, eu ressuscitei? É o que vamos ver aqui. E a passagem do caminho de Emaús, tá, gente? É capítulo 24 de Lucas. Vocês podem analisar. Capítulo 24 inteiro. Durante a caminhada, porém, os olhos deles vão gradualmente se abrindo, até que, no final, eles reconhecem o Senhor. Eles já conheciam o Senhor na carne, mas agora deveriam conhecê-lo no Espírito. Creio que todos nós, alegoricamente, estamos nessa estrada e, enquanto caminhamos, recebemos luz para conhecer o Senhor intimamente no nosso espírito. Vamos ver alguns princípios nos quais o Senhor os conduziu enquanto caminhavam. Agora vem aqui alguns tópicos sobre o capítulo 24 de Lucas. Então vão ser 1, 2, 3, 4. 4 tópicos. 4 tópicos bem bacanas. Vamos pro primeiro. Ó, Douglas, o livro é esse aqui, ó. A Graça Perigosa, do Aloysio Silva. A gente já tá no capítulo 19, mas se você quiser ver os outros capítulos, tá lá no meu canal no YouTube. Estão todos gravados lá, 18 capítulos anteriores. Então, o primeiro tópico aqui que a gente pode ver, que o Aloysio destacou aqui no capítulo 24 de Lucas, é: os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro. Que bem interessante, né? Aqueles discípulos não estavam com os olhos abertos para reconhecer Jesus ressuscitado, porque Jesus ainda não era o centro da expectativa deles. Aqui, ó, passagem, Lucas 24, versículo 13 até o 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam
como que impedidos de o reconhecer. O Senhor se aproximou deles e disse-lhes: que tipos de conversa vocês estão tendo enquanto caminham e estão tristes e desanimados? Jesus perguntou, que tipo de conversa vocês estão tendo enquanto caminham e estão desanimados assim? Eles responderam: você é um estranho na cidade? Você não ouviu o que aconteceu recentemente sobre esse Jesus de Nazaré? Perguntando para Jesus, né? Que Jesus ficou bem famoso lá por causa do que aconteceu. Veja o que os dois discípulos disseram no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Portanto, a razão pela qual eles estavam desanimados era porque não acreditavam em Jesus, mas porque Jesus para eles era uma questão secundária, não era a questão principal. Então eles estavam esperando que Jesus libertasse eles do regime de escravidão de Roma. Jesus não fez isso. Então eles estavam desanimados por causa disso, porque eles achavam que Jesus iria libertar eles, seria uma libertação política, igual Moisés fez com o povo de Israel lá no Egito. Aí eles ficaram tristes, porque aí pronto, morreu. Quem agora vai libertar a gente? Então, quando Jesus ainda não é o centro da nossa vida, do nosso coração, quando a gente quer as coisas de Jesus, a gente ainda não vai ter a plena revelação de Jesus, mesmo se ele estiver do nosso lado conversando com a gente. Então, o primeiro passo para a gente ter um encontro real com Jesus, ter essa revelação de Cristo, é tendo ele como centro do nosso coração, como centro da nossa interpretação bíblica, como centro de tudo aquilo que a gente almeja. A gente quer ele, não as coisas dele, não o que ele proporciona para nós. Sabe o designer, tu é da videira? Videira é graça demais. Eu congreguei lá 5 anos. Lá que eu conheci o Evangelho da Graça, mas hoje eu não participo mais do ministério não. Estou em outro. Mas é bom, livros da Luísa, um dos poucos que eu leio. Continuando aqui. Hoje, muitos cristãos estão desanimados, não porque não creem em Jesus, mas porque para eles o Senhor é apenas um meio para um fim. Eu uso Jesus para a minha promoção. Eu uso Jesus para ter sucesso no meu trabalho. Eu uso Jesus para isso ou aquilo. Não deve ser assim. O estudo da Bíblia não deve ser como o propósito O estudo da Bíblia não deve ser com o propósito de encontrar uma maneira de prosperar, mas com o propósito de ver Jesus. Aí então você pode prosperar. Para aqueles discípulos no caminho de Emaús, Israel era o tema principal. Talvez, no que diz respeito a você, sua família seja seu assunto principal. Seus filhos sejam o assunto principal. Suas finanças sejam seu assunto principal. Sua carreira seja seu assunto principal. O que quer que seja, não deveria ser assim. Jesus não é um assunto secundário. Quando você estudar sua Bíblia, faça para ver Jesus. Muitos agem como aqueles discípulos. Eles dizem: estamos tristes porque pensamos que Jesus faria nosso filho passar no curso. Pensamos que Jesus prosperaria nossa família. A verdade é que Jesus não é o centro. Eles querem usá-lo para alcançar o que realmente pensam que é o centro. O Senhor é tão amoroso e bondoso que Ele tem prazer de dar tudo o que desejamos. Não importa a nossa necessidade, Ele diz: pode pegar o que você quiser. Há abundância de bênção para nós. Porém, precisamos chegar ao nível de maturidade em que o ponto central não seja mais as bênçãos, mas o próprio Senhor Jesus.
Os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram o Senhor, porque não o tinham como centro do seu pensamento. Sentiam-se frustrados, porque queriam ver a libertação de Israel, não a glória do Senhor. No versículo 19, os dois discípulos se referem a Jesus como profeta. Eles não tinham visto realmente o Senhor como o Messias Salvador. Então aqui muito bacana. É um pouco do que eu tinha falado, né? E aqui acrescentou mais coisas. Então não é que Jesus ele não possa nos dar bênçãos, ele não possa mudar a nossa família, ele não possa mudar a nossa vida financeira, ele não possa mudar a nossa vida, ele não possa dar algo que a gente deseje. Ele pode, e ele tem prazer de dar. Se eu não me engano, em Hebreus diz exatamente isso aqui, ó. Para os que o buscam, deve crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou achar o versículo aqui só para não ficar na minha imaginação, mas é bem parecido, é em Hebreus. Eu vou ver se eu acho aqui. Nos primeiros capítulos aqui. Galardoador daqueles que o buscam. Vamos lá. Hebreus 11. Aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o buscam. Então, eu lendo o comentário bíblico expositivo do Hernandes Dias Lopes, nesse versículo ele está dizendo que, o Hernandes comenta, né? Os cristãos, eles precisam crer que Deus gosta de nos recompensar. Ele gosta de nos galardoar, e esse galardoar é presentear. Então Deus gosta de nos dar presentes. Deus gosta disso. Deus não é um Deus mau que quer que você seja pobre, que quer que você sofra, que quer que você fique doente, que quer que você tenha uma família destruída, que quer que você fique num emprego péssimo. Não. Deus, como um pai que nos ama, Ele quer nos dar boas coisas. Ele quer. A gente precisa crer. Então, a gente gosta muito da primeira parte do versículo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o versículo, ele continua. Eu estou lendo aqui Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. O versículo não é só isso. O restante do versículo é: você precisa crer que Deus gosta de te dar presentes. Mas é aquela questão. Você quer Jesus? Você quer buscar a Deus só por causa das coisas? Você quer as mãos, só as mãos de Deus, só o que Ele pode te dar? Não é assim que deveria ser. Então, esses discípulos aqui, eles ainda nem tinham Jesus como Messias. Eles tinham Jesus como o profeta ou o libertador que libertaria ali Israel da opressão dos romanos. Eles não tinham Jesus como centro, eles não queriam o Senhor, eles queriam um libertador. Então, a gente precisa querer o doador ao invés dos presentes. A gente precisa querer o presenteador ao invés dos presentes. Nosso foco deve estar completamente em Jesus. A gente deve querer Ele. E as outras coisas vão vir naturalmente. Tem um salmo que eu gosto bastante. Vou ver se eu encontro ele aqui. E vou achar ele aqui. Salmo agora é um livro grande, né? Mas dá pra achar. É assim, ó. Se o Senhor for a alegria, Ele te dará os desejos do seu coração.
Versículo... Aqui, ó. É o Salmo 37, versículo 4. Diz isso aqui, ó. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Esse salmo é muito bom, que inverte completamente a nossa ótica. Vou até ler de novo. Salmo 37, versículo 4. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Olha aqui que Davi está dizendo, né? Quando a nossa alegria, o nosso prazer é Jesus, é o Senhor, não é as coisas que Ele nos dá, Ele dará todas as outras coisas que a gente deseja, que a gente precisa. Então, nem que precisa, né? Aqui não está falando. Ele nos dará todas as coisas essenciais que a gente precisa para sobreviver. Não está escrito isso aqui no versículo. Não tá. Não dá para ver, né? Mas vocês podem ver aí. Salmo 37, versículo 4. Não está dizendo isso. Está dizendo que quando o nosso prazer é Jesus, Ele vai dar as coisas que a gente deseja. Não é o que precisa, o suficiente para sobreviver. Não. Quando o nosso prazer está 100% em Jesus, não estar nas coisas, Ele nos dá coisas. Igual um bom exemplo é Salomão. Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido para Deus riqueza, bens materiais, poder, governo, mas não. Ele pediu, Deus, eu só quero sabedoria para eu governar bem o povo. Aí ele, você não pediu dinheiro, hein? Você não é ganancioso, então acho que eu posso te dar dinheiro. Então é mais ou menos assim. Quando o nosso foco não é nas coisas, quando nós não temos ídolos, quando o dinheiro não é um ídolo, quando a nossa família não é um ídolo, quando o nosso emprego não é um ídolo, Deus nos dá todas essas coisas de boa, porque Ele sabe que aquilo não vai nos dominar. Então, o raciocínio mais ou menos é esse. Aqui no finalzinho, o Aloysio comenta, né? No versículo 19, os 2 discípulos referiram-se a Jesus como profeta. Eles não tinham visto realmente o Senhor como o Messias Salvador. Então, quando a gente vê Jesus como um professor, como um mestre, e não como Senhor e Salvador da nossa vida, como o Messias, a gente sempre vai ter outros ídolos no nosso coração. Então, a gente precisa urgente entender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e o centro da nossa vida. Aí a gente poderá ter a revelação completa dele. Segundo ponto que a gente pode tirar aqui de Lucas capítulo 24. Conhecer Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. É o título. Conhecer Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. Citação. Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Isso aqui é Jesus repreendendo eles, né? Ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus falou isso. As duas repreensões são tolice. As duas repreensões são tolice, falta de conhecimento, e lentidão de coração para crer. Se estavam desanimados era porque não tinham o conhecimento, ou se o tinham, demoravam para crer. Qual foi e ainda é a solução? No versículo 27, lemos que Jesus explicou, por meio das Escrituras, coisas que pertenciam a ele, não a Israel. Interessante isso aqui, né? Os caras estavam preocupados com Israel, com libertar Israel, e Jesus foi falar dele. Porque mesmo que a gente queira as coisas, Jesus sempre vai falar dele, porque ele é o centro. Ele é o foco. Não existe outra coisa que seja foco. Jesus é o foco. Então, por que Jesus bloqueou seus olhos?
porque era mais importante que os discípulos os vissem nas Escrituras do que fisicamente. Olha que top isso. Assim, todos em todas as épocas têm a mesma oportunidade. Hoje não estamos em Emaús, não estamos onde Jesus andou, mas mesmo assim temos a mesma oportunidade. Todos podemos ver Jesus nas Escrituras, e quando você vê Jesus, você é transformado. Nossa, muito incrível isso aqui, hein? Então as pessoas podem falar, mas eu não tô lá naquela época, eu queria ver Jesus também e tal. Mas Jesus apareceu fisicamente para os discípulos e não falou, olha, eu tô aqui ressurreto, creiam. Não, ele pegou a Bíblia, ali que era o Antigo Testamento, e falou, olha, tudo isso aqui o Messias tinha que sofrer, passar e tal. Então, hoje nós vemos Jesus nas Escrituras. Então, quando Jesus aparece fisicamente e ressurreto, não se apresenta fisicamente já abrindo os olhos das pessoas para verem, é porque mais importante que isso é que a gente tenha a revelação de Cristo nas Escrituras. Então, hoje todos temos a mesma oportunidade de pegar a Escritura e falar, Espírito Santo, me revele Jesus, eu quero ver Jesus, que Ele seja o centro da minha vida, do meu coração, do meu desejo, centro de tudo, que seja o que é mais importante para mim, me revela isso. A gente fazendo isso, a gente vai estar ali simbolicamente no caminho de Emaús, e o Espírito Santo vai fazer isso. Então, muito massa, né? Lucas 24 e 27, está escrito assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus é lindo, né? Jesus teve tempo também. O Senhor poderia ter simplesmente dito aos discípulos, olhem, sou eu, mas em vez disso, ele passou a mostrar nas Escrituras tudo o que estava escrito a respeito dele. Isso aconteceu para nos mostrar que a maneira como reconhecemos Jesus hoje na nova aliança é pela revelação da palavra de Deus. E lembrando, gente, que Jesus, ele só tinha o Antigo Testamento aqui. Então, quando diz aqui, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras, é o Antigo Testamento. Então ele só tinha o Antigo Testamento aqui nesse episódio como escritura. Então Jesus explicou tudo o que tinha a respeito dele em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico e por aí vai, até Malaquias. Então de Gênesis a Malaquias, Jesus explicou tudo o que tinha sobre ele em cada um dos livros separadamente, pontualmente, exaustivamente. Muito interessante. Então a gente hoje pode pegar Gênesis a Malaquias, ler ali e falar, Espírito Santo, me revela o que Jesus falou aqui sobre ele, o que é de Jesus aqui, o que não é e tal. Então a gente pode ter essa experiência também. Mas claro que hoje a gente já tem o Novo Testamento. É mil vezes mais fácil você já ler o Novo Testamento, entender tudo e depois partir pro Antigo Testamento. Isso aí é uma mão na roda. Não dá nem uma mão na roda demais, hein? E Hebreus é o principal. Hebreus é o livro que explica o Antigo Testamento, basicamente. Vamos lá. Continuando a ler. Paulo diz que hoje não mais conhecemos Jesus segundo a carne, ou seja, pelos nossos sentidos naturais, mas o conhecemos pelo Espírito. Onde Paulo diz isso 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, senão, essa tradução aqui está muito ruim, eu vou tentar ler mesmo assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, se antes conhecemos Jesus segundo a carne, já agora não o conhecemos mais desse modo.
Então aqui é Paulo falando, né, que hoje não conhecemos, mas não temos mais a oportunidade de conhecer Jesus vendo, tocando, mas conhecemos Jesus pelo Espírito e também pela Escritura. Precisamos entender que todo o Velho Testamento fala de Cristo por meio de simbolismos e analogias. Cristo é a chave para entendermos o Velho Testamento. Lamentavelmente, muitos leem o Velho Testamento apenas vendo a lei. Mas se vemos a lei sem enxergarmos Cristo, não desfrutaremos de vida. Então, é claro, né, que quando as pessoas vão falar, mas é proibido as pessoas terem a experiência de sonhar com Jesus, de ver Jesus, se encontrar com Jesus hoje ainda. Eu particularmente acredito que a gente possa ter esse tipo de experiência porque Paulo teve, né? Paulo teve, João teve também na ilha de Patmos, isso após a cruz e isso após ele subir para o céu. E também baseado nas experiências lá que os muçulmanos têm. Os muçulmanos, eles, assim, é de monte. Eles sonham com Jesus, eles veem Jesus e se convertem. Então, não é o capeta, né, que está fazendo as pessoas se converter. E o capeta não ganha nada com isso. O diabo, ele ganharia muito mais deixando a pessoa continuar sendo muçulmana, islâmica, se explodindo. Então não é o diabo que está aparecendo em forma de Jesus para as pessoas, né? Que quando a pessoa crê em Jesus como Messias, como Salvador, abandona o Islã, o diabo perdeu. Então eu creio que seja Jesus mesmo. Mas esse não é a regra. Isso são mais exceções do que regras. Então lá eles têm essas experiências, se convertem, muito bom. Paulo teve essa experiência, se converteu, muito bom. João viu Jesus lá nele parte, muito bom. Mas a via de regra é a Escritura, a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente deve ir para a Bíblia pedindo para o Espírito Santo revelar Jesus. A gente não conhece mais Jesus segundo a carne, mas pelo Espírito. E o Espírito vai nos revelar Jesus nas Escrituras. Então, essa é a via de regra. Jesus na Escritura. Todo o Antigo Testamento está pronto para Jesus, revela Jesus, dá analogia sobre Jesus, os simbolismos são Jesus. Então, Jesus é o antitipo de todo tipo. Ou, sei lá, tipo de todo antitipo. Então, é assim, ó. Abraão é um tipo de Cristo, então Jesus é o antitipo. Adão é um tipo de Cristo, Sansão é um tipo de Cristo, então ele é o antitipo. São palavrinhas mais teológicas, mas para resumir bem, Adão aponta para Jesus, Abel aponta para Jesus, Sansão aponta para Jesus, Abraão aponta para Jesus, Noé aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. Basicamente é assim. Terceiro tópico que a gente pode tirar de Lucas capítulo 24. Título: Quando o pão é partido, nossos olhos se abrem. Enquanto os 2 discípulos iam caminhando para a aldeia de Emaús, o próprio Senhor se aproximou e ia com eles. O Senhor então lhes pergunta a respeito do que estavam falando, e eles relatam como Jesus havia sido morto pelas autoridades. Eles, porém, não reconheceram o Senhor. Nesse ponto, o Senhor Jesus começou a expor-lhe as Escrituras, mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele. Ao chegar em casa, eles constrangeram o Senhor para que entrasse. E, quando o Senhor partiu o pão, os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. Citação: Lucas 24, do 30 ao 31. Está escrito assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido,
lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então Jesus chegou lá, né, pegou o pão, igual ele fez lá na Páscoa. Pegou o pão, abençoou, partiu o pão, deu para eles. Aí nesse momento os olhos deles se abriram para ver que era Jesus. Aí quando eles entenderam, nossa, é Jesus, Jesus sumiu diante dos olhos dele. Tipo assim, ó, tá aqui, sumiu. Ah, mas não deu pra ver, né? Não dá pra desaparecer de jeito. Ah, não, dá assim, ó. Jesus tava aqui e de repente sumiu. De jeito. Jesus tá aqui agora, já não tá mais. Jesus tem um senso de humor muito bom. É isso. Continuando aqui. É interessante que a mesma expressão é usada para Adão e Eva quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali se diz que os olhos deles se abriram, né, lá em Gênesis 3:7, né? Mas agora os olhos dos discípulos se abriram quando o pão foi partido. No Velho Testamento, Adão e Eva comeram da árvore errada e tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento, os discípulos comeram da comida certa e seus olhos são abertos para ver o autor da vida. Nossa, massa demais isso aqui, né? Há um grande poder na ceia do Senhor. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, nossos olhos espirituais são abertos e recebemos revelação do Senhor. Participe da mesa esperando vê-lo com os olhos da fé. Se você comer da carne e beber do sangue, você terá luz e será transformado de glória em glória. A ceia não é para olharmos para nós mesmos, mas para o Senhor. Muitos estão atentos aos próprios pecados, pensando com isso tornar-se dignos de participar do pão. Mas tudo está relacionado com Jesus, não com seus problemas, enfermidades e lutas. Aqui, muito bacana isso aqui, porque a ceia, olha pra você ver que interessante. Adão e Eva foram condenados, os olhos deles se abriram, eles pecaram quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram. Aí aqui no caminho, na casa, né, já eles iam no caminho de Emaús, Jesus fez uma ceia ali com eles, pegou o pão, partiu, abençoou, partiu e deu para eles comerem. Quando eles comeram, os olhos deles se abriram. Então, hoje, nós comemos de Cristo. O pão simboliza Cristo. Então, quando nós comemos de Cristo, estamos comendo da árvore certa. A árvore certa é Jesus. Jesus é a árvore da vida, Ele é o autor da vida. Isso que é muito, muito interessante. Então, quando nós reconhecemos ali que Jesus ele morreu por causa dos nossos pecados, né? A ceia tem todo esse simbolismo. Então, o pão simboliza a carne, o corpo dele sendo castigado ali na cruz, o sangue derramado é o sangue da nova aliança. Então, quando a gente entende mesmo o real significado da ceia, quando a gente tem a revelação ali dos significados do pão e do vinho, aquilo ali é simplesmente o Evangelho, a boa notícia. Essa é a boa nova. Jesus morrendo para pagar nossos pecados, derramando sangue para afirmar a nova aliança e ressuscitando dos mortos. Esse é o Evangelho, o resumo e o centro. É isso que Jesus passou o caminho de Emaús inteiro explicando para os discípulos. Porque isso, nada além disso é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus na Escritura é o Evangelho. Jesus morto e ressurreto é o Evangelho. Jesus glorificado e reinando é o Evangelho. Jesus em nós é o Evangelho. Então, o Evangelho é Jesus. A primeira pregação de Jesus, quando ressurreto,
foi falar dele mesmo em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Então a gente deve fazer como Jesus. A gente vai pegar a Bíblia, falar de Jesus. Falar, ó, isso aqui é Jesus, isso aqui aponta para ele, isso aqui simboliza ele, isso aqui se cumpriu nele, isso aqui apontava pro que ele teria que fazer e sofrer. Então, que nossos olhos se abram para Cristo, para enxergar Cristo, tanto na nossa vida, tanto nos pequenos detalhes dele cuidando de nós, mas principalmente nas Escrituras. E o Espírito Santo pode fazer isso, é só a gente pedir. Último ponto, quarto ponto, né? Quarto e último ponto. Nome do tópico, né? O coração aquecido é sinal de olhos abertos. No fim, a prova incontestável de que havia estado com o Senhor Jesus era que o coração deles ardia enquanto o Senhor falava. Aqui é a citação, né? De Lucas 24:32. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Um já perguntando pro outro. Vocês também perceberam que quando ele estava falando das Escrituras, nosso coração estava queimando, estava ardendo, estava bom, estava gerando uma alegria? Então, o Evangelho da Graça, ele gera isso nas pessoas. Eu já ouvi demais isso. Eu já experimentei demais isso. As pessoas que tiveram a oportunidade de aprender comigo o Evangelho também tiveram essa experiência. Pregações também que eu indico, aqueles amigos meus, colegas próximos que eu indico pregações da graça, acontece isso também com eles, o coração deles se enche de alegria, queima, porque o Evangelho, que é Jesus, falar de Jesus, aquece nosso coração. Isso é muito top. Quando desfrutamos do Senhor em nosso espírito, espontaneamente nosso coração entra em santa combustão. É muito triste que cristãos vivam sem essa chama ardendo em seu interior. Paulo diz aos romanos: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, lá em Romanos 12:11. Ou seja, sirvam ao Senhor com espírito em chamas. Ter um espírito fervoroso é ter um espírito fervendo em ebulição. Quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardiam. Aqueles discípulos estavam familiarizados com essa sensação. Por isso perceberam que Jesus estava com eles. E se o coração arde, porque pode estar certo de que o Senhor está se revelando a você. Então esse foi o capítulo de hoje. Acabamos. Só tem mais 2 capítulos. Tem só mais o capítulo 20 e o 21. O próximo capítulo é Os Mandamentos da Graça. É um assunto também que eu gosto bastante. E o último capítulo vai ser Qual é a lei que está no nosso coração? Que lá em Hebreus capítulo 8 e no capítulo 10, se eu não me engano também, o autor de Hebreus diz que Deus colocou suas leis em nosso coração. Que lei que é essa? Será que é de Moisés? Será que não é? Será que é os 10 mandamentos? Será que não é? Então, muito interessante isso aqui. Gente, esse quarto ponto aqui é mais experiência pessoal. Eu já tive essa experiência do meu coração arder ouvindo a verdadeira boa notícia, ouvindo as pessoas falarem de Jesus. Então, as pregações que eu mais gosto, que eu mais amo, é falando de Jesus, mostrando Jesus, falando dos ensinamentos de Jesus. Então, tudo que tem a ver com Jesus eu amo demais. Meu coração se queima por causa de Jesus. Então, que vocês tenham também essa oportunidade de ter o coração queimando por causa de Jesus, por causa da graça. Então, tem alguns pregadores que eu gosto bastante de ouvir, que é o que eu mais ouço de pregação, né? O Aloysio Silva fala muito da graça, o Nauro Pedrosa
fala muito da graça. Maurício Fragali fala muito da graça. Joseph Prince fala muito da graça. O Reinhard Hitler fala muito da graça também. O nome dele é Reinhard. Então escreve assim, ó, Reinhard Hitler. Então é muito bom as pregações dele. Ele é austríaco, então ele fala em inglês e o amigo dele traduz. Então o Reinhard, né, que escreve Reinhard Hitler, tipo, se eu fosse falar uma pessoa, qual que é a pessoa, tipo assim, que vive a nova aliança, que vive Jesus, qual é a pessoa que você mais conhece, que tem revelação da nova aliança, que vive a nova aliança, que vive a graça, que tem livros escritos, é o Reinhard. Então, vai olhar as pregações dele, que você vai gostar bastante. Inclusive, o canal dele do YouTube tem muita coisa que vai deixar você com a cabeça explodindo, assim. Tanta revelação da nova aliança de Jesus, da graça, da verdadeira boa notícia do Evangelho. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Você quer tirar? Se ninguém quiser, eu já vou estar encerrando a live e voltamos amanhã. Qual texto, Iago? O texto que Deus vai recompensar. Mas tem um monte de texto que diz que Deus vai recompensar. Qual dos textos, né? Tem que ser algo específico. Olha, como eu falei, né? Tem que saber qual texto. Dependendo do contexto, recompensa é tanto punição quanto galardão. Mas tem outros contextos que essa recompensa é só galardão. Então tem que saber qual que é o texto para analisar direitinho. Mas basicamente, recompensa tá lá em Coríntios, né, sobre o tribunal de Cristo e tal, inclusive o texto do galardão, né, lá de 1 Coríntios. Então Deus, ele vai nos recompensar. Paulo diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos uma recompensa de acordo com nossas obras. É um galardão. Está lá em 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, se eu não me engano. É um galardão. Então a gente vai receber um galardão de acordo com as nossas obras. Se a gente tiver obras boas que foram feitas através do Espírito, pautadas na graça, sem intenção egoísta, nós seremos recompensados. Então lá tem 3 tipos de obras. Tem a de palha, madeira, ouro, prata e pedras preciosas. Então é isso aí. Então palha, feno, madeira tem a ver com obras que nós fazemos para sermos vistos, termos poder, sermos famosos, dinheiro, ter ali uma igreja onde você é o dono das pessoas. Então todas as obras, elas serão passadas pelo fogo. E essas obras ruins que nós fazemos com intenções ruins vão todas se queimar. Nós não receberemos galardão nem recompensa nenhuma. Agora as obras de ouro, prata e pedras preciosas, essas são as obras que nós fazemos unicamente para a glória de Jesus, pautados na graça. Quando a gente deixa a graça operar em nós, quando a gente deixa o Espírito Santo fazer através de nós, tudo para o reino de Deus, não focando em fama, status, audiência, ser visto, reconhecido. Então essas obras serão recompensadas.
Então eu vejo assim, de maneira bem resumida, eu vejo assim, mas isso dá uma pregação de umas 2 horas, né? Mas 2 horas nada, né? O povo hoje em dia Nutella. Passou de 45 minutos, o povo já fica com raiva. Ah, tá demorando, blá 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 blá. Mas as séries, né, não tem preguiça de ver não. Os jogos de futebol é 45 minutos cada partida. O povo tem preguiça não, mas uma pregação de 2 horas ninguém quer. Dá raiva. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que é uma live que eu falo. O título da live é Para que fomos salvos? E a outra live é Salvação gratuita e Reino de Deus. Então, nessas 2 lives eu falo mais sobre esse tribunal de Cristo, sobre as recompensas de uma forma um pouco mais aprofundada. Alguns vai dizer que como é obras para receber galardão deixa de ser graça. Aí tem que reinterpretar Paulo, né? Porque Paulo deixou claro que o galardão vai ser de acordo com as obras. Então não tem problema nenhum nisso. Problema nenhum. A gente só precisa entender que as obras que nós fazemos, as que a gente faz na carne, ou que a gente faz por obrigação, por lei, essas obras é as de palha, de madeira. Então a obra que é baseada na graça, que é o poder da graça operando em nós, que é o Espírito Santo operando em nós, é essas que serão recompensadas. Então até as obras que serão recompensadas são as obras feitas por meio da graça, por meio do Espírito. Então não tem contradição nenhuma nisso aí. Nada, nenhuma contradição. Até porque foi Paulo que falou, né, do tribunal de Cristo, das recompensas, do galardão pelas obras. Então Paulo, que é o apóstolo da graça, ele falou que é assim, então com certeza não tem contradição nenhuma. Então, sei, gente, eu vou quase meia-noite. Vou encerrar a live. Quem tá aqui desde o começo, parabéns. Quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E fica atento aí às próximas lives. E todas as lives aqui, ó, estão salvas lá no YouTube. Quem chegou agora, já no final, perdeu a leitura do capítulo, a explicação desse capítulo ou as outras passadas, também é só ir lá no canal do YouTube que estão todas gravadas lá para quem quiser ver, assistir, fazer anotação, ver uma vez, ver de novo. Então tá tudo lá, tudo certinho gravado. Então, até mais, hipergraça e hiperpaz.